Ei, meu povo, cheguei! Tá começando mais um Pode Pipocar Podcast e hoje, gente, o meu convidado, ele não é só sensacional, tá, gente? 33 aninhos, já tô em diversos canais da nossa telinha brasileira. Ele é videomaker, fotógrafo, produtor, CEO do podcast Entrando na Mente. Hoje eu tô com ele, Marco Brito. Muito obrigada. Obrigado pela apresentação e é um prazer estar aqui com você hoje. Prazer é meu, homem. Hoje de manhã eu fiz até um story falando que é um desafio estar aqui com você. Porque, gente, ele tem um podcast. Vocês têm ideia do que é isso? O cara é profissa. E é um desafio para mim muito grande. Desculpa, é um desafio pessoal. Eu já te mandei várias mensagens no Instagram, você Sim. sabe, pedindo conselhos. Nunca imaginei que você estaria na minha mesa. E para honra e glória do Senhor, você tá, seja bem-vindo. Amém. A casa é sua. É muita satisfação ter você aqui. Não, mas muito legal, não tem essa de quem tá num outro nível, tal assim. Todo mundo começou, né, um dia, entendeu? E todo projeto que é bem feito tende a crescer e é uma corrida, é isso. Talvez você olhe assim para mim e eu tenho os outros podcasts que eu olho da mesma forma que você tá olhando, mas na verdade todo mundo tá fazendo a mesma correria e todo mundo saiu do mesmo lugar, entendeu? Todo mundo procurando um espaço aí, um lugar ao sol, como dizia o Chorão, entendeu? Exatamente, isso é o que eu sempre falo. Tá todo mundo em busca da mesma coisa. É. Viralizar a fama, porque a gente quer isso pra gente ser reconhecido. A gente depende disso, né? Então a gente tá aí pra ser visto mesmo, meu povo. Então bora pipocar com a gente. Queria dizer pra você aqui, eu acho o seu pod fodástico, desculpa Obrigado, a palavra. obrigado. Mas lá a gente só vai gente de crânio. Eu tenho até medo desse papo de hoje. Não me preparei, tá? Porque eu sou assim, eu só vou. Uhum. E bora lá, que eu tô ansiosa. Bora. Marco, eu vou começar. Eu sempre falo pra todo mundo, é uma coisa até clichê já, parece até um programadinho daqui. Mas é que a gente entra lá, a gente vê que o Marco Brito, ele é host do podcast, é fotógrafo, é produtor, tem esse influencer, né? Porque você também trabalha muito a sua rede social, mas quem é o Marco lá, fora das redes? Conta pra gente. Marco é um cara sonhador que tem vontade de fazer as coisas acontecerem. É uma pessoa cristã que foi encontrada por Jesus em um determinado tempo da vida e teve a vida mudada por essa experiência com Deus e tudo mais. É um cara que gosta muito de conversar, que gosta muito de ter amigos, gosta muito de música, filho de pai músico. Então, tem os pais divorciados também, que isso é uma marca, né, na história de todo mundo, e aí isso tem vários desdobramentos diferentes, né? Então, eu acho que é isso. Eu me vejo muito como um sonhador, como uma pessoa que nasceu em dezembro, então Capricorniano? é o sagitariano, né? Sagitariano. Que é um pouco mais essa característica mesmo de sonhador, de conversa, de topar tudo, de ser meio inimigo do fim, assim, e tal, de gostar de ficção, de arte, de cinema, de televisão e de coisas assim. Então, me vejo um pouco assim, sabe? Show. Você já atuava muito nesse meio, né? Já. Então você se identificou no pod. Não, deixa eu recapitular a pergunta, né, para ficar clara. Você já estava ali no meio. E como que surgiu a ideia do pod? Você participou de algum pod, viu algo parecido acontecendo, presencial ou não? Só veio a ideia por todo já o seu decorrer. Eu sou formado em rádio e TV, né? O cara quer acabar com a minha graça aqui. E aí, o que Meu Deus. aconteceu? Quando eu fiz a faculdade de rádio e TV, que eu entrei no curso mais ou menos em 2010, ainda não era moda de podcast, nada disso, né, nessa época. Mas a gente cresceu vendo a televisão, a MTV, várias coisas assim. Até por isso que eu fui estudar rádio e TV, fui estudar comunicação, porque de alguma forma eu queria estar nesse universo que tem a ver com comunicação, que tem a ver com televisão, que tem a ver com arte. De alguma forma estar nesse meio,
por mais que seja um pouco contraintuitivo, né? Porque as profissões padrão é engenheiro, médico, advogado, né? Isso. E aí, mas eu sempre achei que talvez tinha alguma outra coisa para mim em um outro lugar, né? Na faculdade, a gente já fazia como trabalho de faculdade, por exemplo, programas de entrevista, programas de rádio, que é bem parecido com o que é o podcast. Podcast é um programa de rádio, dependendo de entrevista. Isso não é um formato novo, né? Sim. Tem gente que acha isso como um formato novo, mas não é. Isso a Marília Gabriela já faz podcast Há muito há tempo. muitos anos, entendeu? Então, tem essa característica de uma conversa gravada, né? E aí eu passei por aquela época que estourou os YouTubers também, o PC Siqueira, a Kéfera, Cauê Moura, Castanhari, todos esses caras. E eu tinha mais ou menos na época, acho que uns 18, 20 anos, na época que tava bombando essa coisa do YouTube. Eu tinha muita vontade de fazer, mas ainda tinha um pouco de timidez, não tinha uma coragem de repente colocar a cara na câmera. Existia, igual existe até hoje ainda uma espécie de um preconceito com quem tá começando, de falar assim, ah, você virou blogueirinho, Sim. sabe? Umas coisas assim meio pejorativas, Sim. né? Então eu acho que tudo isso me segurou de eu começar o meu projeto em si. Aí eu comecei a fazer podcast muito antes da onda dos podcasts, só que eu fazia só áudio. Então eu cheguei a ter um projeto. Eu sempre gostei muito de teologia, eu me envolvi com a igreja adolescente, e aí eu tive um podcast que era de conversa sobre Deus e sobre teologia, sobre a Que Bíblia, legal. na época que podcast ainda não estava estourado, que chamava Centralidade Podcast. E era só áudio e tava só no Spotify no formato Sim. áudio. A gente fez esse podcast por um tempo, até rolaram umas coisas legais, tinha uma audiência, porque tem um amigo meu, o pastor Cláudio Neres, que ele tem uma característica muito parecida com a minha, que apesar de eu ser cristão, eu sou um cristão um pouco mais cabeça aberta, um pouco mais questionador, um pouco mais de provocativo, de falar, ó, não é isso, é aquilo, isso aqui não faz sentido, todo mundo tá falando que é isso aqui, mas isso aqui não faz sentido. E aí esse cara também tinha essa característica, então a gente fazia uns papos bem legais e tal. A gente chegou a fazer uns eventos até presenciais em igrejas, fazendo como se Legal. fosse uma roda de conversa com a igreja. Então a gente fazia o podcast na igreja Na ao igreja. vivo. E a galera fazia pergunta e tudo mais. Só que aí foi um projeto que por algum motivo ele parou, sei lá, veio a pandemia e tudo mais. E aí começou a surgir os podcasts, o Flow, essa galera começou a bombar essa onda, né? Só que eu já tinha a ideia de ter um canal de entrevista, que ainda não era na ideia dos podcasts, entendeu? E aí eu gravei algumas entrevistas pro meu canal que não era com esse formato, com esse microfone. Eu ia até o convidado na casa dele e fazia com ele a entrevista. E aí eu gravei umas entrevistas com uns caras. Eu sempre tive muita sorte para conseguir pessoas que eu tava interessado e pessoas que são até relevantes, assim, e que não tinham motivo nenhum para me dar uma entrevista, mas eles topavam. Então, quando eu nem tinha canal direito ainda, eu já fiz entrevista com uns grandes nomes, já. De repente, por causa talvez da habilidade que eu peguei quando eu trabalhei na televisão, eu trabalhei como produtor, e eu fechava convidados para o programa, né, para os programas da televisão. Então eu ligava pro médico e falava, pô, você quer participar? O programa vai falar Sim. disso. Fazia tudo isso. Aí eu não sei se isso talvez me dê uma habilidade de fazer esse convite. Então com um canal muito pequeno, eu consegui já fazer com alguns nomes grandes, mas ainda não era no formato podcast. Eu ia até a casa do cara, pegava o microfonezinho ali, muitas vezes eu sozinho. Eu montava a câmera, eu montava o microfone, montava tudo, posicionava e fazia. E aí, com esse avanço dessa onda podcast, eu falei, não, vou começar a fazer podcast. E aí eu tinha um amigo que eu frequentava bastante o estúdio dele, que era um estúdio de música, que ele chama Prisco, o estúdio Prisco, que é perto ali da Avenida Paulista, uma localização muito boa. E aí eu falei, pô, Prisco, eu queria... Ele já tinha os microfones, eles tinham os sofás, tinha umas coisas assim, mas nunca tinha feito um podcast lá. Aí eu falei, cara, eu pensei a gente tentar gravar umas entrevistas aqui. Ele falou, beleza, vamos. Aí eu comecei a fazer lá, e
o projeto não chamava Entrando na Mente Podcast, ele chamava Trocando Ideia. Trocando ideia. Trocando Ideia. Só que aí, o que que aconteceu? Eu descobri que tinha um projeto de rap que chamava Trocando Ideia. E nisso eu já tinha gravado já tinha alguns publicados como Trocando Ideia. Só que o projeto de rap que chamava Trocando Ideia era grande. E tinha bastante episódios. Eu acho que é um projeto até que parou, mas tinha muito episódio gravado. Aí eu falei, caramba, não dá pra ser Trocando Ideia, porque já existe esse nome, né? E aí eu tinha na cabeça esse nome Entrando na Mente por causa do dialeto de Quebrada mesmo. Porque às vezes quando eu conversava com alguém, os caras falavam assim, caramba, você entrou na minha mente hoje. Sim. Tinha, na Quebrada tem isso, né? Pô, fulano entrou na minha mente hoje, tal, não sei o que lá. E aí eu falei, pô, essa conversa que entra na sua mente é o que eu quero, entendeu? É a conversa que a pessoa saia e fala assim, meu, hoje o cara entrou na minha mente, hoje o negócio mudou. Vou colocar o nome do podcast de Entrando na Mente. E aí começou a rolar, Quando era Trocando Ideia pro Entrando na Mente, mudou não só o nome, mas o formato, eu digo formato assim, para ser bem clara, o nicho de convidados, o tipo de conversa. Porque hoje eu assisto, você só leva gente assim, muito top, muito. Eu falo crânio. Assim, muito Eu falo muito, inteligente, muito crânio, eu sempre falo isso. São pessoas assim que você ouve, você fica encantado. Só que assim, na minha realidade, tá? Vou colocar aqui, na minha realidade, no meu público-alvo. É uma coisa que é muito fora da nossa realidade. Eu até nos stories hoje eu ainda falei assim, provavelmente, gente, meu convidado vocês não vão conhecer, né? Por quê? Porque ele é um cara foda, ele é um cara crânio. Então, tipo assim, eu já sei que não é o que a galera que gosta. Sim. Mas eu super gosto de gente inteligente. Eu não sou uma ainda. Sim. Mas eu super admiro, eu gosto de falar e entender coisas curiosas. Sim. Então, o que eu puder absorver com você, eu vou absorver, entendeu? Eu gosto dessas coisas. Assim, apesar do nicho ter mesmo vários especialistas que vão lá e que são considerados muito inteligentes, eu sou um cara de Quebrada, que nasceu na periferia, que estudou em escola pública. Você é de qual? Eu sou do Itaim Paulista. Você entendeu? Então, tipo assim... Nossa, é um rolê pra você chegar até aqui. Longe. Então, assim, eu nasci na periferia, eu estudei em escola pública, eu tive toda a vivência de uma pessoa da periferia. E todas as dificuldades de uma pessoa da periferia. Mas eu sempre gostei um pouco de conversas mais profundas, entendeu? E a ideia é também democratizar um pouco mais o conhecimento. Sim. Porque o conhecimento é elitizado, né? E muitas vezes ele é até escondido para que as pessoas de bairros mais afastados ou pessoas mais pobres não tenham conhecimento. Então, também é isso, entendeu? Também é isso. Só que é aquilo que você falou, é óbvio que a gente tem aí o Pagode da Ofensa, que é um podcast muito grande. A ideia do podcast é entrevistar atrizes de filme adulto, entendeu? Então é óbvio que esse entretenimento que ele é mais... como é que eu posso dizer? Ele é mais hormonal, no sentido assim de ele tá mais numa superfície de coisas, sexo, coisas assim. Esse entretenimento tem muito mais gente querendo saber do que você fazer uma conversa... sadia. Entendeu? Mas eu não tô dizendo que é melhor, eu não tô criticando quem gosta. O que eu tô dizendo é assim, tem mais gente interessada nesse tipo de conteúdo do que num conteúdo que de repente vai fazer você pensar, refletir, perguntar pra você sobre seus medos, perguntar se você tem medo da morte. E eu sempre gostei um pouco mais dessa pilha, desse tipo de conversa. O que acontece depois da morte, se você tem medo da morte, o que você se arrepende. Eu sempre gostei um pouco mais dessa ideia, sabe? Eu, particularmente, eu gosto de todo tipo de conversa. Sim, a gente sim. tá papiando, eu tô lá, desde que a gente não esteja denegrindo a imagem de ninguém, eu tô lá no meio, porque eu adoro falar. Mas eu confesso que
quando eu me vejo com pessoas inteligentes, assim, sabe? Falando de assuntos interessantes que eu nunca conheci, que eu nunca ouvi falar. Eu já quero pegar meu celular e jogar no Google, porque eu quero conversar com você e saber do que eu tô falando. Se eu não souber hoje, você pode ter certeza que no nosso próximo bate-papo eu vou saber, porque eu já fui Legal. procurar. Eu quero entender mesmo. Mas também adoro uma palhaçada, adoro uma ser vergonhice. Eu Claro, sou da todo mundo. bagaceira, Não, todo entendeu? mundo. E dá Eu risada. gosto Eu gosto muito também. de comédia também. Gosto muito de Sim, stand-up. Gosto muito de coisas assim. E eu acho que todo mundo tem as suas coisas fúteis sim. e que é normal, todo ser humano tem, entendeu? Mas é aquilo que eu te falei, em conteúdo a gente vai ver que o conteúdo que é mais de uma parada que eu diria assim, mais da superfície, ele vai ter muito mais gente querendo saber do que um conteúdo que é um pouco mais profundo, entendeu? Claro. E voltando no pod, né? Porque não tem como a gente não trazer o pod aqui com Uhum. muita frequência. Como que você faz a captação dos seus convidados? Você tá no Instagram navegando, você olha aquela pessoa, porque provavelmente já aparecem pessoas desse mesmo nicho, que é o que você pesquisa, você gosta de ver, né? E aí aparecem as pessoas e você já entra em contato com eles, ou sempre tem aquela indicação. Você já mencionou para mim anteriormente que tem uma facilidade porque você já trabalhou no meio, Uhum. né? Mas como que você olha assim e fala assim, eu vi um pod, na verdade não foi nem um pod que você falou, foi um pronunciamento de cancelamento. Sim, E eu vi que você falou que lá não é qualquer um que você leva. sim. Você leva pessoas que você realmente quer que esteja lá, né? Sim. Então, como que você aborda essas pessoas? Não como você aborda, mas como que você identifica que aquele é o perfil que você quer? Geralmente são pessoas que eu já admiro, que eu já sigo, entendeu? Ou acontece de aparecer pessoas novas, lógico, falando alguma coisa num vídeo, e aí você dá uma olhada, você vê uma outra coisa que você gosta, mas eu tento levar muito gente que eu já acompanho. Até porque eu acho que eu corro um risco menor do negócio dar errado, entendeu? Porque são pessoas que eu acompanho, são pessoas que eu, tipo assim, que eu sigo, que eu sei que elas têm um conteúdo legal, que eu sei que elas vão fazer uma coisa legal. Então, eu levo muita gente, muitas vezes, que eu sou fã, que eu consumo. Você entendeu? E tem gente que eu levo que ninguém conhece também. Você entendeu? Às vezes eu corro o risco disso. Aquela moça que foi ontem, eu nunca a vi, nunca nem ouvi falar, mas o assunto, a chamada, me Uhum. despertou. Eu só não entrei porque eu tava muito ocupada na hora. Sim, Não ia dar, mas eu vou sim. curiar depois. Então, a garota que foi ontem, que é a Dani Honorato, ela é formada em astronomia e formada em física também, é uma menina muito É um inteligente. papo que eu gosto muito. E ela tá. Energias, isso eu Então, e curto ela muito. tá democratizando o conhecimento sobre coisas assim, planeta, buraco negro, coisas Existe o buraco assim. negro mesmo? Existe, claro. E assim, são coisas até que é bem difícil de entender. E ela tá tentando fazer esse trabalho de explicar de uma maneira um pouco mais fácil conceitos assim que são sobre muito difíceis de entender. E ela tá crescendo muito nas redes sociais, inclusive, né? E aí foi mais ou menos isso. Eu consumia já o conteúdo dela, e aí troquei uma ideia com ela, e ela falou que viria, topou vir, né? E a maioria das pessoas, tirando aqueles, porque alguns que vão. Acontece também de eu levar amigo meu, de eu levar gente assim, né? Por exemplo, na semana que vem, a gente já tá chegando em 23 mil seguidores, mas eu não fiz nenhum episódio como se fosse comemorando os 20 mil. Então, na semana que vem, na sexta-feira, eu vou fazer um episódio tipo de comemoração dos 20 mil. Aí eu chamei duas amigas minhas pra ser um papo um pouco mais descontraído, que é tipo Descontraído. como se fosse uma ideia mais de festa, assim, entendeu? Mas tem Sim. amigos meus também que eu levo, amigos que. Você olha o número de seguidores ou não? Se você gostou da pessoa, você leva do conteúdo. Então, isso daí é aquilo que eu tô te falando. Se eu tiver algum tipo de relação com o conteúdo, não importa muito o número de seguidores. Agora, se alguém que me abordou, que eu não conheço o conteúdo, o que eu preciso entender, eu preciso fazer uma conta na minha cabeça, entre aspas, se existe pessoas interessadas naquele assunto. Por quê? Por causa que eu tenho um gasto para gravar. Você entendeu? Eu tenho um gasto para fazer o episódio. Então,
é meio delicado. Nem sempre eu consigo fazer um episódio só pra ajudar a pessoa, nananã, mas que meio que ninguém vai ver esse episódio, você tá entendendo? Então, assim, por quê? Porque eu gasto, Então eu tento E levar não é nem só o investimento financeiro, porque investimento provavelmente de você, tempo, de energia, de tudo. você para analisar aquele seu convidado, por mais que você conheça, É. você quer entender um pouquinho mais sobre ele pra, né, Isso. saber conversar. Então, Tem toda uma demanda por trás que as pessoas não sabem. eu tento levar gente que já tá um pouco mais posicionado nas redes sociais e tudo mais, para que tenha um pouco mais alcance, porque eu já tenho a coisa de eu não ser uma pessoa que era famosa. Você entendeu? Então tem vários podcasts que é abertos aí por atores globais, por gente que já era famoso da internet. Esses podcasts, o cara abriu o podcast explode rápido, porque ele já tem uma audiência. Eu não tenho isso. Então eu dependo do convidado, entendeu? Sim. E Tamo junto nessa. tipo assim, a gente vai falar de filosofia. Entre levar um cara que fala de filosofia que tem 100 mil seguidores e levar o cara que fala de filosofia que tem 500 seguidores, muitas vezes eu opto pelo cara que tem 100 mil pela uma questão de que ele tem mais alcance. Não que ele seja melhor que o outro. Sim. Mas a minha ideia é um dia, eu não posso ainda, mas é um dia poder levar esse cara de 500 seguidores também. Que muitas vezes eu levo até. Mas não é uma constante, porque senão... tipo assim, senão não paga as contas, entendeu? Sim. Senão as contas não Eu fecham. super te entendo, porque aqui acontece muito comigo, né? No início, todo mundo queria vir, né? Todo mundo quer vir, aí quer vir o vizinho, Muita gente te aborda o time querendo do vir. futebol, o homem da quitanda, todo mundo tem uma história linda, fodástica, que o mundo merece sim Ouvir. saber, né? Porém, quando a gente tá num projeto nesse, que demanda tudo isso que a gente acabou de mencionar, não é só investimento financeiro, mas é psicológico, é energia, é tempo. Eu sou CLT, então, tipo, é muito corrida, é estreito, eu tenho que me desdobrar, né? Ontem mesmo era 4 horas da manhã, eu tava vendo sua vida, entendeu? Então, é mais ou menos isso. As pessoas começam a ficar meio assim, falando, não vai levar porque a gente não é famosinho. Não é isso. Eu trouxe, tem a Jaque. Você lembra quantos seguidores a Jaque tinha? 500? A Jaque, mas o conteúdo dela me instigava muito. Sim. Né? Ela é criadora de conteúdo. Sim. Inclusive, eu vou estar num evento com ela na próxima semana. Não, então, da mesma forma que eu já trouxe amigos meus que não têm seguidores. Mas então, se for para trazer uma pessoa que não tem seguidores, eu prefiro trazer uma pessoa que eu tenho uma relação. Você entendeu? Entendeu? Ou algo Porque- que seja uma curiosidade pra você. Uma pessoa que eu acredito, que é um entendeu? assunto que você vai estar ali desenvolvendo, aprendendo, é o que eu penso. É. E que se outras pessoas pararem pra assistir só um pouquinho, vai ver que é de grande conteúdo, de grande utilidade. Talvez não tenha essa ficção naquele momento, porque não procurou saber, é falta de informação. Porque assim, vamos supor, eu tenho um grande amigo que é psicólogo, e se for para eu chamar um psicólogo desconhecido, eu vou chamar ele. Porque ele já é meu amigo. Sim. Você entendeu? Eu vou fortalecer a minha rede. Não é que os outros caras não merecem ir. Sim. Eles merecem ir. Mas é tipo assim, eu ajudo ele quem me ajuda. Sim. Você entendeu? Então, assim, hoje ainda não dá. Então, nessas brechas de levar conteúdo, convidados, entre aspas, que não tem tantos seguidores e tudo mais, eu tento levar os meus amigos. Ou pessoas que eu conheci, que são muito talentosas. Igual uma vez eu não consegui marcar com ela ainda. Mas eu abordei, uma menina me abordou ali na Paulista que ela tava recrutando doação pro Greenpeace. E é aquele pessoal que te aborda pra ver se você doa pros animais, tipo assim. Só que, cara, a menina era incrível em comunicação, no jeito de falar. Eu falei pra ela, mano, se você consegue fazer uma galera que tá andando com pressa doar Aquela loucura que por uma aparece. causa animal, o que você não conseguiria fazer se você não vendesse imóveis? Se você não fosse uma vendedora de um produto caro? Porque você tem o dom da venda, mano. Você consegue Sim. fazer, prestar atenção, gente que não tá nem aí pra ti, que não tá nem aí pra causa. E aí eu falei pra ela, eu queria fazer um podcast com você sobre venda. E é tipo isso, uma mina desconhecida, mas que despertou minha atenção. Então,
tem essa galera também, entendeu? Só que a gente tá num jogo de audiência e de números e de várias coisas, então não dá pra fazer só isso. É isso que eu falo. A conta não fecha e precisa fechar, né? Sim. Porque a gente sabe o que a gente tem pra conquistar ainda. Então é tudo uma junção, né? Eu entendo bastante. Então você não vai por número de seguidores, você traz pessoas que realmente te interessam. Sim, se o cara for um babaca e tiver 1 milhão de seguidores, eu não trago ele. Não? Não. E quando. E quando você só descobre que ele é um babaca depois que ele tá na mesa? Me conta. Então, isso acontece pouco. Comigo, graças a Deus, isso acontece pouco. Porque não sei se é por causa do nicho de assunto que me interessa e tudo mais, mas já aconteceu. Eu tô no episódio 153, mais ou menos, então não tem como. 153? Caramba. Então não tem como falar que nunca aconteceu da pessoa ser meio babaca e tudo mais, né? Mas acontece pouco, por incrível que pareça, acredita? Aqui também, graças a Deus, aconteceram pouquíssimas vezes, mas olha, eu vou falar um negócio pra você. A minha vontade era de falar, ai, vamos parar, chega. Já Sim, deu. sim. Pelo amor de Deus. Sim. Eu pedi um tempinho. Eu não vou nem ficar falando muito, senão eu vou entender de quem que eu tô falando. Uhum. Mas eu pedi um tempinho, a Jennifer tava aqui, eu falei, Jê, você pode me acompanhar só um minutinho? Eu falei, eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo, tá? Graças a Deus foi pouquíssimas vezes, mas deu vontade de falar, amigo, obrigada, boa sorte, Sim. tchau. Eu não queria mais fazer, mas a gente continuou, né? Porque a gente tem ética profissional. Mas já aconteceu, quando começa a falar que você olha, meu Deus, cadê aquela pessoa da rede social? Que não existe, né? Porque a rede social não existe. Uhum. Muita coisa que a gente vê ali é, né, fake news. Então, e muitas vezes hoje em dia, tem gente que ele faz um conteúdo, só que ele faz um conteúdo para rios. Então, não quer dizer que ele sabe muito daquilo que ele fala. Ele sabe produzir um vídeo de 1 minuto e meio, mas muitas vezes ele não segura uma conversa de 1 hora. Você tá entendendo? Então, eu já tive esse tipo de pessoa, que ela ia muito bem no 1 minuto e meio do Instagram, mas na 1 hora de conversa ela ia mal, porque ela era uma pessoa rasa. Ela era uma pessoa que talvez o conteúdo dela era um conteúdo que ela escreveu ali, ou até pegou de um Sim. chat GPT, de alguma Sim, coisa, eu ia falar isso agora. decorou aquilo e eu vou fazer um vídeo de 1 minuto e meio. Quando você leva ele para uma coisa, Pra um entendeu? papo mesmo. Para um papo, muitas não vezes flui. ele não sustenta. Sim. A nossa diferença é que, assim, lá, no caso, você vai muito pelo que as pessoas falam, né? O Sim. que elas entregam para as pessoas. O grau de conhecimento, vamos dizer que assim. Sim. O meu lado é mais pelo que você tem. Né? Porque o pessoal gosta disso. O pessoal gosta de luxo, o pessoal gosta de status, de restaurante caro, de viagens, essas coisas. Sim. Então, também eu descobri, só depois do pod, que eu descobri que a maioria é mentira. Que a maioria desses carros, conquistei, que não sei o quê. O cara às vezes alugou o mentira. carro um dia, fez um monte de foto. Sim, aí na outra semana, pra mim, eu conquistei mais um, conquistei. Esses dias eu falei, vocês estão esperando eu chegar aqui e falar que eu conquistei eu andando de busão? Eu não vou falar. Eu não vou falar. Alugar um carro, fazer umas fotos. Não vou. É isso daqui, ó. Tô indo de uniformezinho, CLT, firme e forte, Sim. entendeu? Não vou. Se vocês estão esperando isso de mim, gente, infelizmente eu não vou entregar. Porque eu só descobri isso tudo aqui no pod. Uhum. Porque pra mim, eu via lá, era isso, né? Eu falava, nossa, a pessoa tá estourando. Mentira. É um carro atrás do outro e toda semana tá conquistando alguma coisa e não tá conquistando nada. Lógico, não estou generalizando, viu, meu povo? E cada um também com o seu trabalho. Se tá rolando assim, continua. Uhum. Mas muitos conseguem mesmo, que é Sim. real. Eu já tive vários convidados aqui que conseguiram real, né? Mas a maioria eu descobri que é mentira. Então é coisas diferentes. Lá é pelo o que você é, né? Porque a partir do momento que você tem um conhecimento, é o que Sim. você é, Sim. né? E não pelo que você tem. Tem essa grande exatamente. diferença. Aqui é muito mais status. Entendi. Então, por isso que eu tava perguntando pra você como que você aborda. Porque eu vejo pessoas com histórias fodásticas, tipo assim, no início, eu queria trazer só as histórias tristes do pessoal, assim, do bairro, que se deu bem, sabe? Ou que tá Se tentando levantou se superação. dar. Sim, aquele que... Eu trouxe os meninos da quadra do Kalimann, dos basquete, que hoje eles... o Fernando hoje, ele trabalha na NBB... não é NBA. Não é na NBA, NBB? Ah, esqueci. É NBA aqui do Brasil.
Tá? Ele trabalha lá e, tipo assim, ele saiu da quadra do Kalimann, começou com doação dos outros de tênis, e eu acho uma história, tipo, muito top, sabe? Ele tem um projeto onde as crianças, você passa lá, você vê as crianças tudo esperando pra jogar um basquete, poderia estar fazendo uma coisa errada, mas não, tá lá, então eu acho isso muito da hora, né? Aquela moça que eu mencionei pra você, a Carla, que esteve aqui, aquela preta, ela me inspira de noite. Sabe quando você olha e você fala, oh, mulher. Mas não é uma coisa que atrai muito o meu público, né? O seu é mais um raciocínio mais lógico. Eu gosto disso porque eu sou curiosa. Mas no podcast de ontem, meu filho, eu ia ficar lá só perguntando. Buraco negro, então, eu vou falar, é nada que existe. No meu jeitinho doido, mas ia. É que eu não sei se a gente tem um público ou se a gente constrói esse público, entendeu? Então, pode ser que o público ele vai também se aproximando conforme você vai divulgando aquelas ideias e vai, né? Então, eu acho sim que vem uma galera, mas eu falo também bastante de relacionamento, de umas coisas assim, Eu já vi entendeu? uma moça lá falando de relacionamento. Então, não tem essa limitação. Eu já levei gente de música, eu já levei. Então, assim, não tem também, pô, essa limitação de tem que ser uma coisa muito crânio e tal. Não, eu vejo, é mais ou menos pelas coisas que me interessam mesmo, entendeu? Eu não penso muito, pra ser sincero pra você, no que o público vai querer. Mas é você que convida. Eu que convido. Você que escolhe. Eu falo mais de coisas que fazem sentido pra mim e que a minha esperança é encontrar pessoas que tenham um perfil e que também gostem daquelas coisas, entendeu? Sim. Então o que eu busco é sempre isso. É bacana. Eu me sinto um pouco perdida nesse meio de selecionar. Porque, que nem eu falei, eu queria trazer histórias assim mais raiz, né? Eu gosto dessa coisa assim, mas aqui tá aberto para todo mundo, do menor ao maior, eu sempre falo, o espaço tá aí para todo mundo. Eu acho que todo mundo merece contar sua história, todo mundo merece saber um pouquinho de cada um. Mas tem assuntos que eu confesso que eu não curto, mas o pessoal curte. Vou fazer o quê? Aí você faz sem curtir. Na verdade, eu vou conhecer. Eu não curto, mas a maioria das vezes eu não dei nem a oportunidade de conhecer. E é que nem eu falei, eu sou uma pessoa aberta, eu sou curiosa. Sei. Então, se você tem algo que não me cativou de primeira instância, mas talvez de segunda você tenha, eu quero saber. Entendi. Não, então, Entendeu? a nossa diferença é essa. Eu não faço nada que eu não gosto. Não que eu não goste. Eu só vou gostar de uma coisa a partir do momento que eu sei o que ela é. Entendi. Né? Mas aí eu tô falando não de vou primeira saber. instância. Eu não vou testar, entendeu? Eu testo tudo. Então. Se eu ver um prato de comida, eu olhar que coisa horrorosa, eu só vou afirmar que eu não gosto depois que eu provar. Não, eu digo assim, eu não vou testar no podcast. Eu Sim, marco. foi só um exemplo, né? Um modo Eu marco, figurativo de falar. não vou testar no podcast. Eu vou mais. Eu jogo mais em casa, entendeu? Eu acho que é por isso que eu ainda não defini um nicho. E eu acho que é por isso que a gente entra naquela história que eu te falei, que muita gente fala pra mim, você tem que ter um nicho. Né? E eu não me apego nesse nicho porque eu não sei qual que seria o meu nicho. Não, eu também não tenho. Entendeu? Porque isso acaba sendo. Eu acho que o grande nicho é as pessoas se identificarem com você, com o host, e com as coisas que ele traz e com as coisas que ele pergunta, entendeu? Porque a gente traz bastante lá também desenvolvimento pessoal, às vezes umas conversas assim sobre outras coisas, emagrecimento, outras paradas assim, mas que são coisas que eu também tô vivendo. Então, por isso que eu te falei, são temas que me interessam, entendeu? Agora, por exemplo, já me ofereceram assessoria, fala assim, eu tenho uma convidada excelente aqui que é especialista em câncer de mama. Eu falo, cara, primeiro que eu não sou mulher. Eu acho que faria mais sentido uma mulher conversando sobre câncer com uma especialista de câncer de mama. Porque isso é uma doença que até então, né, é mais comum em mulheres, né? Nem vou dizer que só dá em mulher, porque eu não sei se Não, mas acho que sim. Então, não tem a ver com o perfil do podcast, que é um homem entrevistando.
E tem temas que, por exemplo, que são mais para mulheres e que fazem mais sentido com uma mulher entrevistando, você entendeu? Então eu filtro bem nesse sentido. Tem gente que vem oferecer uma coisa e eu falo assim, cara, isso daí não tem nada a ver com o podcast aqui, infelizmente, assim. Eu dou até meio que uma broncazinha, assim, no assessor, só para ele ficar mais ligeiro. Falo, mano, você olhou o podcast, você deu uma olhada, tipo, antes de vir, Não se enquadra. antes de vir oferecer o convidado, tá ligado? Você deu uma olhada nas conversas que é lá e tal. Putz, não olhei, do que vocês falam? Falo, Viu não, só o cara. número. Você entendeu? Não, Só o tem gente. número. Faz parte do trabalho do cara dar uma olhadinha, entender o que é que fala, quem mais ou menos que você leva. Claro. Você entende? Qual o tipo de papo? Na sua percepção, o que manda mais é o host ou o convidado? Cara, o que manda mais é o convidado. Só que o host é o que a Olha ele me gente. corrigindo. Só que o host, ele é o escada, né? Então, assim, o convidado só consegue brilhar se o host fizer ele brilhar. Você entendeu? O host precisa saber erguer esse cara. Ele precisa de um cara que toca a bola pra ele na área pra ele fazer o gol. Você tá entendendo? Mas, obviamente, eu acho que o convidado faz mais diferença. Porque dependendo do convidado, tem gente que é muito genial. Então, qualquer coisa que você perguntar, ele vai trazer Vamos lá. uma coisa muito diferente, uma coisa muito bacana. Ele tá muito acostumado a falar e tudo mais, né? Mas o convidado precisa que alguém levante essa bola para ele. Então, eu acho que o host também faz uma grande diferença. Tá vendo? Eu não via por esse lado, tá? Nunca imaginei que algum convidado ia pra brilhar ia precisar do meu toque de bola. Sim, ele precisa. Então, eu nunca vi por esse lado. Eu sei que eu tenho uma extrema importância aqui. Eu sei que tenho só um minutinho. Tá falando com a Jennifer? Quer que eu fale? Porque ela mandou, eu tô chegando aqui, mas eu não abri o resto. Tem muita coisa aqui pra ver. Eu não imaginava, né, que seria isso. Ele precisar de mim pra fazer algum gol, alguma coisa assim, porque eu trago ele na expectativa de um papo fluir. Eu sou falante, eu vou falando. Só que já aconteceu muito aqui, muito não, algumas vezes, poucas vezes, mas aconteceu, do convidado travar. Tipo, comigo trocou um papo fora daqui, no WhatsApp trocou um papo, mas aqui eu fazia perguntas abertas, ele vinha com fechado. Sim. Né? Eu perguntava, e aí eu fui ficando também sem saber, fui do meu jeitinho, que é eu assim, sou eu, não me esforço muito, eu sou isso e eu só vou, mas eu acredito que... Será que eu que não passei a bola pra ele? E eu não tinha visto por esse lado? Cara, às vezes Uma alta você precisa saber como fazer essa pessoa falar, né? E aí você ir tentando então jogar outras iscas para ver se ele pega alguma, você entendeu? Porque às vezes ele não tá andando nenhum assunto, mas ele consegue andar em outro, você tá entendendo? Então, pode ser que às vezes você precisa dessa coisa, desse jogo de cintura, de entender que, pô, esse cara não foi bem na conversa sobre Deus, mas talvez ele vai bem na conversa sobre família. Você entendeu? Então, tipo, o cara ter essa habilidade de trocar de assunto sutilmente ali, né? Porque, igual, por exemplo, você deu o exemplo da menina que é formada em astronomia, fala de física quântica, de planetas. Você imagina se eu não perguntasse nada disso pra ela? Sim, Você entendeu? ia ficar complicado. Se eu ficasse conversando, falando de futebol. Pô, você viu que o Palmeiras ganhou do Corinthians e tal, e às vezes a pessoa odeia futebol, sabe? Então, nesse sentido que eu falo que existe o levantar da bola do host, no sentido de ele abrilhantar o convidado e a conversa, e nenhum convidado meu, eu não trabalho com polêmica, por exemplo. A maioria dos podcasts crescem só por causa de polêmica. E eu não uso muito a ideia de polêmica. Por exemplo, se vier um convidado que teve uma polêmica, vamos supor, vem o Belo no meu podcast. Eu não vou perguntar para ele de forma alguma do lance da traição.
Eu vou conversar com ele sobre outras coisas. Por mais que isso é o que todo mundo quer Tá saber, esperando. eu não vou perguntar. Isso é uma opção minha, uma escolha minha. Mas por causa que eu quero ganhar aquele cara. Entendeu? Eu quero jogar junto com ele, eu não Em quero mesmo jogar time contra com ele. E aí, pô, o negócio viralizou, mas foi horrível. Não, entendeu? Então, Mexeu na ferida É. da pessoa, né? eu não fico disputando ego, colocando o convidado em xeque, perguntando coisa pra ele que ele não sabe. Eu não fico fazendo esse tipo de coisa. Eu tento extrair o melhor daquela pessoa, entendeu? Sim, claro. E acredito que assim como eu ou qualquer outra pessoa, seja lá qual for a profissão, qual for a função, já aconteceu contratempos, já aconteceu coisas que te chateou de alguma forma, que quis fazer com que. Não, e essa é a pergunta. Algo já quis fazer você parar, que você tá me deixando nervoso, cara. Ó, tô nervosa, entendeu? Eu tô muito nervosa. Já vai ver Então, outro brinco. sempre, né? Sempre acontece coisas que faz a gente querer parar. Então, mas você já chegou alguma vez a falar assim, olha, realmente agora já era, não quero mais, não, não vai. Olha, eu acho que assim, muitas vezes as nossas expectativas que são muito altas, entendeu? No sentido do podcast acontecer, no sentido dele dar retorno, no sentido dele dar grana, no sentido de coisas assim, que aí quando você se vê de repente em momentos mais difíceis, que você tá sem grana, sem tempo, às vezes as coisas não estão rolando do jeito que você quer, e aí você pensa talvez em sacrificar o projeto, tipo assim, cara, Aqui talvez já tá vou cansando. parar, já foi, acho que eu já cumpri minha missão já e tal. Mas são coisas que vão e passam. Porque quando você tem uma outra conversa legal num outro dia, volta para você o significado de por que que você faz aquilo. Você tá entendendo? Porque o motivo pelo qual você faz as coisas não pode ser só dinheiro, Não. sabe? Só fama, só Eu já tinha visualização. parado. É, Não entrou R$ 1 até hoje. exatamente, precisa ter alguma coisa a mais do que isso. Então, quando você entra em contato com esse a mais, aí você é lembrado meio que pela vida de por que que você faz aquilo, entendeu? E aí te dá forças isso, não, cara, isso daqui tem um propósito, isso aqui tem um motivo, entendeu? Existe por causa de alguma coisa. Uma vez um casal entrou em contato comigo para falar que o podcast salvou o relacionamento deles. Olha que da hora. Você entendeu? Porque eles assistiam direto, tinha as dicas, tinha os psicólogos falando lá como o homem tem que lidar com mulher, como a mulher tem que lidar com homem, não sei o que lá. E eles falaram que, cara, a gente assiste pra caramba e nosso relacionamento tá muito bacana por sua causa, os caras falaram pra mim. E aí eu falei, pô, tem outras coisas legais aí que estão acontecendo que a gente não vê, entendeu? A gente fala muito sobre Deus lá, a gente fala muito sobre desenvolvimento pessoal, e tem pessoas que são ajudadas, tem pessoas que são ajudadas a sair de repente de uma depressão, entendeu? Tem gente que é ajudada de várias formas, só de ter você ali para acompanhar, só de ter você ali como, entre aspas, um amigo que tá ali Sim. falando, que tá dividindo as mesmas coisas. Então tem muita coisa legal por trás também, sabe? E tem muita informação que nesse bate-papo rola, acontece, que às vezes a gente tá ali do outro lado, a gente até sabe o que tem que ser feito, mas a gente não faz porque, assim, passou essa informação despercebido, algum tempo na hora que a gente assiste, clareia a mente, fala, caramba, né? Sim. Olha aí o caminho. Tava procurando o caminho, a direção. E é Sim, isso. sim. É só virar a chavinha e se O embora. tempo inteiro a Né? gente precisa ouvir e às vezes ouvir de novo, né? Alimenta, né? Tipo, alimenta, dá força. Sim. Hoje, lá no seu pod, você falou que é mais você, né? Que faz Sim, tudo. tudo. Você não tem uma equipe por Não, trás. não. É só você. E você, desculpa a pergunta, mas você é casado? Não, Não, sou solteiro. solteiro. Já ia perguntar, me conta se você e a sua equipe aplica tudo que é falado lá. Que nem passou o pessoal de relacionamento, Sim. né? Tudo que você ouviu, que você absorveu, que você interagiu, que você Ah. entendeu, porque você é um cara super inteligente. Sim. Na hora do vamos ver, você
Assume que coloca ali em prática? Cara, não, eu tenho as minhas dificuldades também de aplicar o conteúdo, você entende? Eu tenho hipocrisia em mim também, no sentido de ter coisas que eu sei que tem que ser feito, mas eu não faço. Ou eu ainda não consegui fazer. Mas eu entendo que eu tô num processo de lapidação, você entendeu? Tudo de alguma forma serviu. E tem coisas que eu ainda não consegui, você entendeu? Mas não quer dizer que eu não vou conseguir. Sim. Sabe? Então, porque às vezes algumas coisas que são faladas, elas são exatamente sobre a área que você tem dificuldade. Entendeu? Por exemplo, eu sou super amigo do primo pobre, né? Que é um cara que fala de vida financeira e tudo mais. Ele já foi lá 2 vezes e deu dicas muito legais sobre vida financeira, sobre coisas que você tem que fazer. Não necessariamente eu consegui aplicar aquelas dicas, entendeu? De fazer uma reserva de emergência, de fazer não sei o que lá. Mas aquele conhecimento tá aqui. Eu faço parte daquilo muitas vezes. Eu não faço tudo. Mas em alguma coisa já me ajudou a mudar alguma coisa, alguma postura, entendeu? Tem o meu amigo Guilherme Bartilani, que fala muito de relacionamento. Vi ele também. E aí, Gosto muito do conteúdo dele. ele é muito legal. Nem tudo que ele fala eu consegui aplicar, mas tem muita coisa que ele fala que eu consigo já fazer, ou que eu consigo olhar com outro olhar, né? Ele tem uma perspectiva muito real das coisas, assim, de, pô, por que você tá insistindo na pessoa que não te quer? Por que você tá mandando mensagem pra pessoa que não tá nem aí pra você? E aí são coisas que, pô, não vou te dizer que eu consigo aplicar 100%, mas parte daquilo eu já consigo aplicar porque eu entrei em contato com aquele conhecimento. Uhum. Então, uma das coisas mais legais que tem de se fazer um podcast também é que você está constantemente recebendo mentorias das pessoas. Ia falar isso agora. É uma terapia, É. porque assim, principalmente você que trabalha muito com desenvolvimento pessoal, Sim. né? Eu tenho a minha terapia, eu já mencionei pra você, em falar nisso a gente já vai falar da G. E o que acontece? Quando eu cheguei lá, eu já falei, eu sou maloqueira, todo mundo já sabe, eu sou maloqueira, eu não vim preparada para um podcast, nunca tive uma preparação, nunca Sim. me programei para isso, eu só vim para fazer acontecer. A Jen entrou na minha vida e falou, a gente vai ter que consertar algumas coisinhas. Só que falar isso é muito lindo, ela passa lá as atividades, tá legal, que da hora, né? Tá, é só fazer isso? Tá bom. Só que quando você tem 34 anos, que você tem aquele hábito, para você mudar esse seu hábito do dia pra noite, Não meu é? Deus, Sim. que dificuldade. Acordar uma hora mais cedo, meu Deus, mas pra que isso, né? Então, assim, a gente sabe que precisa, que vai melhorar, que vai fazer a diferença, sabe. Mas essa desconstrução pra reconstrução é doída. E tem que ter muita força de vontade, muita disciplina pra conseguir. Hoje, eu consegui já muita coisa, cara. Nada de bem material, não arrumei minha vida financeira ainda. Tenho o meu comportamento que eu também me cobro muito por eu falar alto, por eu gesticular muito, eu me cobro muito. Mas do que eu era pro que eu sou hoje, eu falo, caramba, vale a pena. Teve uma evolução, você consegue Muito. perceber que teve uma evolução. Você mencionou do seu amigo de relacionamento, de falar de uma mensagem. Hoje, eu também vivencio isso. Então, hoje a gente erra, mas sabendo que a gente tá errando. A gente pega o celular para mandar uma mensagem, mas a gente pensa, mas o certo não era a gente mandar, né? Isso, exatamente. Então, assim, Então, de alguma forma, esse conhecimento já entrou. A sementinha já foi Semente tá plantada, lá, exato, né? Então, exato. a gente só precisa, né? Só que é aquela tal desconstrução, é hábito. Nosso cérebro, ele é programado para coisas confortáveis, né? Ele não gosta de gastar energia. Então, tudo que a gente vai mudar, reajustar, ele ficaria te impedindo. Prefiro 1000 vezes deitar e dormir do que acordar. Eu vou dormir mais 1 hora. Sim. Não vou trabalhar o dia inteiro. Eu vou vir aqui, vou fazer o pod, tem que fazer a correria, porque eu faço a compra, porque eu faço tudo. Mas aí eu vou acordar 1 hora mais cedo, porque eu preciso perder uns quilinhos. Preciso, que nem a Jennifer fala, trazer dopamina pra minha vida, Sim. porque eu sou uma pessoa muito emotiva, muito cheia de adrenalina. Então, é complicado. Então, eu entendo muito bem o que você está falando relacionado a isso. E eu acho, sim, que
que o pod, ele é uma terapia constante. Porque cada um que passa aqui, que fala um pouco da sua essência, da sua história, dos seus erros, né? Seus aprendizados, tipo, vai querendo ou não alimentando a gente, né? Não é só uma terapia, quanto é uma mentoria também, né? Muitas vezes eu sento ali com caras que é caro o horário dele, sabe? Caríssimos, por sinal. Tem. Alguns eu vi lá, é caríssimo, Então, por sinal. eu já sentei com pessoas que cobram 10 mil reais para conversar com ele 1 hora. Você tá entendendo? E aí você tem acesso a essas pessoas e às vezes a fazer perguntas para elas que são perguntas de mentoria, né? No sentido de, pô, me dá uma dica nisso aqui, como é que eu faço isso aqui, como é que eu alcanço isso aqui. Então isso é muito valioso. Ter um podcast só por isso já valeria a pena. Você tá entendendo? Essas informações, né? É. Mas você faz alguma terapia? Faz alguma mentoria, algum acompanhamento? Eu faço terapia com psicólogo. Seu amigo psicólogo. Não, meu amigo não. Você não pode fazer terapia com não amigo. Pode. É que a minha psicóloga, querendo ou não, virou minha amiga, né? Depois do processo. É a minha caixinha, conto tudo pra ela. Ela sabe tudo da minha vida. Não, eu faço com uma psicóloga que chama Gabriele Ferreira. Ela é especialista em TCC, que é terapia cognitiva comportamental, né? E, inclusive, ela já foi convidada do podcast também. Mas hoje em dia eu tô fazendo com ela, assim. E o que você acha? Faz quanto tempo que você faz? Então, o que eu tô fazendo com ela faz pouco tempo, assim, deve fazer uns 4 meses. Agora, eu já fiz em outros momentos com outros também. Eu fiz com uma psicóloga muito boa que chama Tatiana Manduca, que ela é sensacional, assim, sabe coisa demais. E, inclusive, ela me ajudou, assim, foi ela que me procurou, quis me dar uma força. Eu fiz também já psicanálise com um psicanalista que chama Otávio, que é muito legal o trabalho dele também. Então eu já fiz com alguns profissionais assim, diferentes, sabe? E querendo ou não vir a chavinha, né? Nas primeiras, eu vou falar por mim, tá? As primeiras sessões eu sentei e falei, meu Deus, vou ficar aqui contando a minha vida, Sim. gente. Que vai mudar? Nada. Não vai mudar nada. Muda, gente. Muda. Eu Você sou começa a suspeito entender. pra falar porque eu amo isso daí, entendeu? Eu adoro fazer terapia, eu adoro esse universo psicológico. Hoje eu gosto, eu não gostava não, viu? Sou bem sincera. E o povo sabe, Jennifer sabe, eu não gostava não. Até que eu conheci Jennifer Furtado, gente. Os meus amigos aí de casa, se vocês ainda não conhecem a Jê, ela tá lá no nosso Instagram, tá? Vou deixar o arroba dela lá, Jennifer Furtado, gente. Vai lá, a bicha é sensacional. Eu vi falando, ela tem rostinho de princesa, mas ela é uma potência. Ela tem mentoria de desenvolvimento emocional, comportamental, ela é palestrante, psicanalista, agora ela tá com um projeto de desenvolvimento corporativo, gente. Ela tá colocando as empresas ladeira abaixo, filha, sacudindo todo mundo, colocando todo mundo para trabalhar, andando correto. Então, se você tá precisando virar a chavinha, se você tá procurando algo que vai agregar a sua vida, aquela mudança, Jennifer Furtado, ela tá mudando a minha vida. Acredito que a sua muda, a sua também, que a partir do momento que a gente começa a fazer um acompanhamento, que a gente vê mostram coisas que a gente tá ali, mas mostra caminhos diferentes que a gente não tinha essa visão, né? Dá uma visão ampla. Pra mim fez toda a diferença, acredito que pra você de casa também vai fazer. Tá bom, gente? Jennifer Furtado, o arroba dela tá lá e aqui no vídeo também vai estar o arroba dela. Se quiser conhecer a Jê, legal, acho que ela deve estar chegando por Quero aí, conhecer, sim, com certeza. Ela é maravilhosa. Ela não tem tamanho não, viu? Mas tem uma potência. Você falou que ela faz um processo de coach também, né? Sim, na verdade ela não é psicóloga, ela é coach, tá? Ela é coach, tá. É que agora, como ela tá com um projeto tão grande aí, eu nem falo mais que é coach, porque é tanta coisa pra falar, mas ela tá trabalhando muito com desenvolvimento corporativo agora. Hoje mesmo ela tá numa empresa lá no Brás, ela tá pegando bastante empresa, assim, alinhando os funcionários, vendo qual que é a dificuldade, Eu acho muito legal. Muito top. O consultório dela é sensacional, tá aqui pertinho. Acesso pra todo mundo. Gente, também tem online, né? Pra quem tá longe, não tem desculpa. Boa. Então é sobre isso. Que legal. Pra mim, ela é sensacional. Eu tava falando pra ela. Dá até medo de ficar sem você, porque às vezes eu quero faltar, sabe? Porque apareceu alguma coisa e eu falo, ai, não, preciso ir, meu Deus. Preciso ir, porque muda. Você sai de lá com a alma lavada. Que legal. Né? Cara, vamos falar mais sobre o seu pod. Vamos falar tudo, Bora. já que você tá aqui, eu vou extrair tudo de você. Bora. Tem aquele episódio favorito, aquela coisa que marcou você, né? Sempre tem um.
Uhum. Que a gente fala assim, nossa, esse eu vou levar pra vida, foi o mais emocionante. Então, eu tenho vários desses aí, na É porque real. você tem um número grande já, né, de episódios. Exatamente. Foram A várias gente tá emoções. fazendo. A gente tá mais ou menos no episódio 153, né? Então, tem vários que foram muito marcantes, assim. Mas, como tem que escolher um, né? Eu gosto muito de um que eu fiz com um filósofo que chama Luiz Felipe Pondé, que é um pensador muito importante aqui do É um cenário senhor de brasileiro. óculos. Que tem um óculos e uma barba, assim, Eu e vi. Só um tal. pedacinho, mas eu vi. Então eu acho muito especial esse aí, por ele ter topado ir, o desenvolvimento da conversa, como é que foi, como ele foi uma pessoa agradável demais, assim, e acho que a gente teve uma química muito boa juntos, assim, tanto que esse episódio é um dos poucos episódios que quase todos os comentários são que aquela foi a melhor entrevista daquele convidado. Muita gente comentou isso, falou assim, olha, essa é a melhor entrevista Que do Pondé. gratificante, né? Então isso pra mim foi muito legal, sabe? Muito gratificante. É. A gente vê isso, saber que a gente tá ali fazendo direitinho. E fora que foi uma conquista pra você, né? Eu já ia te perguntar isso também. Mas quando você consegue aquele convidado que nem esse, que era algo que você queria, que você ficou, tipo, você vibra quando ele aceita? Uhum. Você vibra, tipo, meu, ele vai vir, não Ah, acredito. sim, com certeza, com certeza. Porque eu grito, eu pulo, consegui. Com certeza, cara. Comemoro. Sim. Assim, é uma coisa de, né, conto pras pessoas e tal, porque a gente sabe que é difícil, né? Não é fácil, né? Muito. E são conquistas, assim, né? A gente tem expectativas também do que vai rolar através daquela conversa, de como é que vai ser, de como que vai ser a entrega daquele episódio, quantas pessoas vão assistir e tudo mais. Então é uma coisa que tá dentro, entre os prazeres aí nossos, né? Sim, sim. Ô, Marco, me fala uma outra coisa. Referente a aqueles convites que você fez. Geralmente a gente sempre faz uma pessoa que a gente admira, uma pessoa próxima. Aquele que não aceitou, que não acreditou em você. Vamos falar no Sim. contexto geral. Acontece muito com você? Acontece, Ou claro. aconteceu lá atrás, hoje em dia não mais, porque você deu nome ao Não, pod? ainda continua acontecendo, por incrível que pareça, porque tem convidados que são gigantes, né? Então, eles estão acostumados aí em 3, 4 podcasts, que são os podcasts que dominam aí o Brasil, você tá entendendo? Sim. Então, tem gente que tá aberto só a esse tipo de experiência. Então, muitas vezes você não consegue nem acessar o cara, você tá entendendo? O cara nem lê a tua mensagem, ou você É nem muito consegue difícil. falar com assessoria, com alguma coisa assim, né? Mas o que eu penso é que o cara precisa ter o direito também de dizer não, né? Claro. Da mesma forma que eu digo não para pessoas que se oferecem para ir, ele tem o Tem. direito de dizer não, Uma até sabe? porque é um convite, não uma obrigação, né? Eu sempre deixo isso bem claro para meus convidados. Ó, tô te fazendo um convite, não vem pela camaradagem, não. Não vem porque você quer vir bater um papo, entendeu? Isso, exatamente. Porque, eu vou porque você é legal, porque você é da hora. Não, você não tá fazendo favor nenhum pra mim, entendeu? Sem essa. Vem porque você vai se sentir confortável, você quer participar, você gosta do papo, sabe que a gente vai falar, sabe que eu já sou assim mesmo, entendeu? Vem nessa intenção. E aí eu penso nisso, eu tento racionalizar um pouco mais o processo, né? Quando eu levo um não de alguém, eu tento me lembrar dos nãos que eu dou também. Você tá Colocar na entendendo? balança é muito importante. né? Porque tem pessoas que talvez ficam tristes. Sim. Da mesma forma que eu fico triste quando um convidado não aceita, tem gente que fica triste quando eu não aceito ele ir lá. Inclusive, você me mandou uma, né? No... Uma convidada. Foi você que me mandou? Foi. Falei quem que era, não lembro agora. A gente fala depois. Uma cantora, não? Isso. Ah, é? E eu não sabia que eu te falei isso. Não, ela me mandou mensagem. Porque eu tava na minha cabeça que eu ia falar. Não, você falou pra ela e ela me mandou mensagem. Ah, entendi. Não, mas eu vou te indicar uma outra. É que essa daí é uma que me perguntou se eu conhecia podcasts e tal, e aí eu mandei o seu e tal. Só que eu tenho uma cantora que é amiga minha e que faz um trabalho legal e que, assim, fora o trabalho que ela faz, ela
aquela pessoa que sabe quando faz diversas coisas diferentes? Ela estuda gerontologia, que é o lance de cuidar de velho. Eu já ia Assim, falar, o que é isso, pelo amor de Deus? de cuidar de velho, não, né? De Pelo amor de Deus, idoso, desculpa, gente. De cuidar de pessoas de mais idade e tal, de ser Os cuidador. Então, assim, ela estuda isso daí, ela estuda também psicanálise, é uma menina que faz um monte de coisa e que tá nessa jornada de querer ir em vários lugares, de querer divulgar, então depois eu quero te passar o contato dela. Bora. Entendeu? Mas aquela que foi a que eu te passei, eu não conheço a cantora, porque eu passei o seu contato pra assessora. Foi ela que mandou. Eu conheço a assessora, mas a cantora eu não conheço. Uhum. Mas eu vou te passar de uma que eu conheço, Fique em paz. tá? Quando você iniciou, os seus amigos, você tem um ciclo grande de amizade? Sim, sim. Seus amigos te deu muita força, te ajudou? Não, absolutamente nada. Queria deixar bem registrado isso aqui. Absolutamente nada. Isso dói, né? Apoio de nenhum amigo, assim, Isso entendeu? dói, né? Cara, Cutuca. A gente não para, não fica triste, não chora, mas cutuca. é estranho, eu acho estranho, na real, sabe? Pra mim, sou estranho. Porque por que que as pessoas, muitas vezes as pessoas que estão mais próximas, são as pessoas que menos te apoiam? Eu não consigo entender isso, cara, tá ligado? Eu também não. A pessoa que é minha maior incentivadora no podcast é minha mãe. Minha mãe, eu posso dizer que ela me apoia de verdade. Os meus avós, eles são super fãs, assim, eles assistem todos os episódios e tal. Agora, tem uma outra pessoa tem outras pessoas que fingem que nem existe esse podcast, entendeu? Eu costumo dizer que eu posso aparecer entrevistando o Barack Obama. No outro dia, a pessoa vai passar pela foto e não vai nem curtir, sabe? Tipo assim, não vai Vou dar dar esse nem... gostinho. não vai dar nenhuma moral. Então, cara, é assim mesmo. Não espere apoio de amigo, muitas vezes de parente próximo, porque não vai acontecer. Eu fiz um vídeo falando disso no meu Instagram. Você fez? Por causa Eu não que vi esse, não. tem uma passagem que Jesus ele fala assim, que o profeta, ele não tem honra na sua própria pátria. Você entendeu? Então, muitas vezes o profeta, para ser valorizado, ele precisa ser valorizado pelos de fora, porque os de dentro não valorizam ele. E a vida é mais ou menos isso, cara. Os amigos, as coisas assim. Eu falo a mesma coisa, só que um pouquinho diferente, né? Que você vai muito assim, na Bíblia que você entende, você fala com prioridade. Eu vou aquele, vaso de casa não tem honra. Santo de casa não faz milagre, vaso de casa não tem honra, é tudo isso. É tipo assim. E no começo, Marcos do céu, como eu sofria. Porque eu sempre fui aquela pessoa que é mais refri. Quero. Porque o que acontece? Daqui que eu ponho aqui. Você coloca? Aham. Eu fui... Isso acontece, viu, meu povo? É sobre isso. Eu era aquela pessoa que você postava, tô vendendo ovo de Páscoa. Eu tirava um print, você nem precisava me pedir, cara. Você nunca precisou mandar, amiga, compartilha aí, não. Você era super incentivador. Sempre. No final de ano, um monte de gente ficava assim, amiga, me manda aquelas indicações lá de unha que você ficava postando o ano inteiro, aquela lingerie, aquele negócio. Gente, eu vou saber, eu postava de todo mundo. Eu postava no status, eu tirava um print e repostava. É informação pública, tá todo mundo no bairro, vamos fazer o dinheiro girar no nosso bairro, né? Eu sempre pensei assim. Mas... quando chegou a minha vez, meu amigo... falei, mas gente... no começo eu falei, nossa, eu vou estourar. Ajudei todo mundo, né? Compartilhava de todo mundo, todo mundo... tá. Eu tenho uma amiga que ela liga pra mim até hoje, conta os problemas, chora. Minha amiga não mudou nada. A gente conversa, só que eu tenho isso dentro de mim por conta que ela nem segue o pod. Aí, tá vendo? Nem segue, mas... dá vontade de perguntar, tá comigo ou contra mim, né? Porque no nosso meio hoje, seguidor é de extrema importância. Sim. Sabe disso. Sim. Todo mundo hoje sabe disso. Mas tudo bem, amém, né? Simbora, eu só vou fingir que nada tá acontecendo, mas que cutuca. Eu tinha que perguntar isso pra você, porque eu pensei que era só comigo que acontecia essas coisas. Não. Né? Talvez isso seja com todo mundo que produz conteúdo. E aquele lá que você começou hoje, perdão, hoje você é grande. Né? Médio, vai. Não, tá. Você não é gigante, não explodiu, mas você é grande. Tá. Né? Eu sou um bebê recém-nascido. Você já tá no pré aí, pelo amor de Deus, ó. Já passou. Tá bom, amém. Eu recebo. E aquelas pessoas que não te ajudaram lá atrás, ou que, né, deve ter saído alguma coisinha, porque sempre acontece, né?
hoje, no dia de hoje, tem uma outra percepção? Tenta se envolver, se achegar um pouquinho mais? Eu acho que tem esse tipo também, que é o que reconhece mais quando o projeto já tá pronto, né? Ele não apoia, ele só tipo assim, tô vendo que o negócio aconteceu, porque ele achava talvez que você nunca ia conseguir levar um cara que era um cara que ele gostava, entendeu? E aí quando vai esse cara lá, ele, pô, legal, você levou esse cara e tal. Então tem esse tipo que acredita no negócio só depois que o negócio já tá lá na frente, né? Mas tem pessoas, cara, que elas realmente são muito apáticas, assim, elas não falam nada até hoje, assim. E pessoas próximas, Sim, sabe? Que, tipo, eu passo por isso que é o que você constantemente. falou, você conversa pra caramba, você não sei o que Faz lá, parte do seu ciclo mas real. a pessoa não te pergunta absolutamente nada sobre, não compartilha nada, Não curte, não mas curte, visualiza todos os stories. visualiza, Então, Principalmente no final de semana. Quer é. saber onde que você tá investindo? Então, sei lá, meu, é muito perfilzão, assim, né? Eu fico pensando que talvez se eu tivesse um amigo que estivesse fazendo a mesma coisa que eu ia, é igual você tá falando, eu ia querer compartilhar, eu ia Claro, querer incentivar, dar parabéns pelo que ele tá você. fazendo, né? É uma honra estar aqui comigo compartilhando. E eu já te acompanho já tem um tempo, você sabe, não é de agora. Não sou, tipo, né, vidrada, porque eu não consigo acompanhar ninguém assim, bonitinho, né, por causa da correria. Mas quando eu mencionei, você é louca. Você vai levar o dono de um outro podcast para você falar o nome do podcast dele, que ele já é estourado, para ele estourar mais. Aí, tá vendo que Claro que eu bobeira? vou. Que bobeira. Porque o sol tá ali brilhando, o raio que for dele é dele, o raio que é meu, não tem essa. É. Não tem essa. Sim, cara, tem um presidente dos Estados Unidos que ele falava assim: quando a maré sobe, todos os barcos que estão nela sobem junto. Você tá entendendo? Então você não precisa ter medo de concorrência. Não. Tem muito espaço pra todo mundo, sabe? Eu não ligo. Realmente, eu quero mais é que você cresça mesmo. Sim. Eu quero mais é que você exploda. Eu quero mais que você fale pra mim, olha, Bia, onde que eu tô, sabe? Porque agora eu faço parte da sua história, você querendo ou não. Sim. Você pipocou comigo, querendo ou não, você faz parte da sua Com história. certeza, entendeu? com certeza. E é sobre isso. Então, solta aí pra todo mundo. Não, e assim, Bia, só quem já passou por esse processo e sabe a dificuldade de estar nele, que consegue dar valor, entendeu? Então, quando eu cheguei aqui, que eu vi o teu estúdio, que eu vi o rapaz que trabalha aqui, o carinho de vocês de trazer uma bebida, de preparar uma comida, de preparar alguma coisa, tudo isso, a gente que é desse processo, a gente entende isso e sabe valorizar. Você tá entendendo? Eu sei quanto é importante para você um convidado, eu sei quanto é importante para você que a conversa seja legal, por quê? Porque eu passo por isso. Só que Sim. tem gente que não passa por Não isso, tem. ele não sabe, entendeu? Na verdade, muitas vezes eu recebo crítica, mas isso poderia estar melhor. Mas assim, ninguém fez. Uhum. Entendeu? Ninguém fez. É dessas pessoas que estão mencionando, né? A crítica. Quem fez é que a gente já viu ela que tá estourada, tá visível pra todo Sim, mundo. é a crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Isso. Aí, tipo, nunca ninguém se movimentou pra fazer nada, sabe nem fazer um arroz na vida. É. Aí você mete a cara pra falar com todo dia uma pessoa diferente. Porque aqui o Pod chega pessoas que a gente conhece através de mídia social. Sim. Você mesmo veio lá do Itaí Paulista, Bia? Itaí Paulista. Pra cá, te conheço de rede social. Você poderia ser um chato. Sim. Que nem já aconteceu. Vou fazer o quê? Vou dar Não tem o que fazer. continuidade. Eu vou dar continuidade sorrindo e ó, simbora que você tá pipocando hoje comigo. É não isso. tem o que fazer. O meu tá entregando, né? Sim, Então, sim, é sobre exatamente. isso. Ó, a gente já tá há quanto tempo aí, Iago? Os seus podcasts duram quanto tempo? Entre 1h20 e 1h40, mais ou menos. E olha que o seu é ao vivo, hein? Ao vivo. Porque o meu ainda não é ao vivo, é gravado. Você tá aqui hoje. A gente sempre vai nessa faixa também de 1h, 1h30, porque o pessoal não assiste. Mas eu já imagino ele ao vivo, vai 2 horas e meia. Sim, Então, vai muito do feeling ali de como que tá rolando a coisa, né? E aí você sente que talvez ele tá caminhando mais pro final, ou que ainda tem muita coisa pra falar, né? Já teve podcasts meus que demoraram 2 horas, que eu saí com a sensação de que podia ter rolado mais. O meu também. Eu tive que encerrar por quê? Você recebeu minha agenda, você vê. Eu marco 2 convidados por quarta, porque a gente só Sim. grava na quarta.
Então, muitas das vezes, estoura o horário, meu outro convidado já tá ali. Sim. E é numa quarta-feira, amanhã é um novo A dia. pessoa vai levantar cedo. Eu também tenho um monte de coisa. Depois daqui eu vou pra fazer a faxina, porque eu não posso entregar isso daqui sujo. Você tá entendendo? Tem todo um processo. E aí eu chego na minha casa 2, 3, 4 horas da manhã. Caramba. Entendeu? Depende Pra muito. sair no outro dia cedo. Não posso atrasar, porque minha chefe é como? Ó, não posso atrasar. Então, assim, eu venho feliz e contente. Eu gosto disso. Eu acho que algumas pessoas já me falaram que dá pra ver no meu olhar, no meu jeito de falar. Eu gosto de estar aqui. Eu gosto de compartilhar, de vivenciar. E enquanto Deus permitir, eu vou fazer sempre o melhor. Legal. Sempre. Muito bom. Eu acho que eu preciso melhorar muita coisa. Eu preciso procurar informação. Eu preciso mudar algum formato. Eu preciso fazer muita coisa. Sim. Mas é no meio dessa estrada aí que eu vou... E tudo isso é teste Agregando. também. Você vai testando, você vai aprendendo. eu vou agregando no meio do caminho. Sim. Deixa eu ver. Como que você mede o sucesso do seu pod hoje? Os principais indicadores, né? Do seu pod, o termômetro lá. O que você mede, assim? Pra você me dar como uma referência. Porque, na verdade, você tá sendo entrevistado, mas você tá me dando uma aula. Você tá entendendo, né? Que isso, não. Você tá entendendo que a gente tá compartilhando aqui informação. Cara, sucesso é uma coisa meio abstrata, né? Uma Sim. coisa meio assim, subjetiva, né? Porque uma métrica pra mim de sucesso é ir pessoas lá que eu admiro. É conseguir levar bons convidados. Então, cara, tá indo gente boa, o negócio tá indo bem. Uma outra métrica seria também o feedback das pessoas, que é os comentários, aquilo que tem de comentário ali nos vídeos, para você entender se as pessoas gostam, se elas não gostam, se elas se identificam, se elas não se identificam, né? Seria uma próxima pergunta. E assim, a terceira métrica acaba sendo os números, né, meu? Os números de episódios, os números de seguidores, os números das coisas, assim. E se eu fosse colocar uma quarta, seria os patrocinadores. Então, porque assim, se você quer levar esse negócio, fazer ele acontecer, você vai precisar de convidados bons, você vai precisar de feedbacks positivos de pessoas que gostam do projeto, e você vai precisar de números e de patrocinadores, entendeu? Então, a ideia é que ele esteja sempre crescendo, né? Ele não precisa crescer, nossa, de maneira absurda, estratosférica, mas ele precisa estar sempre evoluindo, ele precisa estar sempre crescendo. Crescendo em números, crescendo em convidados melhores, crescendo em inscritos, porque tem muita gente, né? Então, baseado nos grandes aí, a gente vai vendo que, pô, caramba, tá muito pequenininho ainda. Não, pô, caramba, a gente já alcançou alguma coisa. Então, para não ficar uma coisa muito sem um norte, muito largado, a gente tem as nossas metas, né? Então, se eu fosse perguntar para mim, Marco, o que é uma meta que você quer alcançar? Eu quero alcançar os 100 mil inscritos, entendeu? Então, tipo, hoje eu tô no 23 mil, mais ou menos, 22 e pouco, quase chegando no 23. Eu quero alcançar os 100 mil, então eu tô mirando nos 100 mil. Talvez quando eu chegar nos 100 mil, eu vou estar mirando em outro lugar. Eu acho que a nossa métrica é a mesma coisa, só muda os degraus. Porque eu tô querendo chegar no 1.000 inscritos no YouTube. Então, só que teve um dia, ô Bia, que eu tava aí também. Você Então, entendeu? Hoje você quer os 100 mil, é por isso que eu tô falando, nós estamos em degraus diferentes, mas eu acho que a métrica é a mesma coisa. A gente quer fazer acontecer no contexto geral, né? Eu lembro perfeitamente quando eu tava pedindo para as pessoas se inscreverem lá pelo meu Instagram, porque eu queria bater os 1.000 inscritos, entendeu? E aí eu tentava até explicar que quando eu batesse os 1.000 inscritos, o comportamento do YouTube muda um pouquinho, né? Porque libera monetização, né? Sim. Até antes de 1.000 inscritos e de 4.000 horas você não é monetizado o canal. Sim. Algumas coisas assim, se eu não me engano, ele libera também para você ter um link personalizado, que é tipo assim, vamos supor, youtube.com/entrando na mente podcast. Só quem consegue isso é depois que você tem 1.000, né? Então tem algumas coisinhas assim que, tipo, quando você tem 1.000 inscritos no YouTube, Não te dá tantas vantagens. ele te dá.
ele te dá alguns privilégios a partir dos 1.000. Uhum. Aí depois, a partir dos 10.000, ele dá alguns outros. Porque, se eu não me engano, comunidades e clube de membros e coisas assim, é só a partir de 10.000, né? E aí, assim, com 100.000, o YouTube te dá uma placa. Tipo, aquela placa que eles mandam pra sua casa, do YouTube e tal. Aí eu queria chegar no 100.000, queria essa placa, mas mais por uma métrica de que você, as coisas precisam andar, né? Acho que é uma métrica legal também nesse sentido de abordar patrocínios e empresas Tudo, e né? tudo mais, né? O contexto geral. E aí, mas a minha ideia, cara, sempre foi ir melhorando os convidados, você entendeu? E melhorar o nível dos convidados. Porque melhorando os convidados, melhora tudo. Você tem mais alcance, você melhora Só que são buscas assim que muitas vezes a gente não sabe muito bem qual é o caminho. Porque eu queria também agregar um público que não assiste só por causa do convidado, mas que assiste por causa do podcast. Por causa de mim, por exemplo, que gosta do podcast. E isso é uma coisa que não tem como eu falar assim, cara, tem uma estratégia pra fazer isso. Não tem. É sua essência que vai conectar ou não com as pessoas, entendeu? Então é o continuar fazendo, continuar estudando, continuar aprimorando, fazendo as coisas de verdade, testando as ideias, tendo frequência, igual você que você faz lá, que você posta toda quinta-feira. Isso é super importante para as pessoas saberem que tem lá toda semana e tudo mais, entendeu? Quando é assim, o projeto já tá andando como um projeto profissional. E a ideia é que a coisa vai acontecendo, né? E aí, assim, quando você já tá jogando o jogo mesmo, que é uma coisa que já de especialistas de YouTube, então os caras começam a avaliar as métricas do canal, né? Então eles começam a entender quais são os assuntos que as pessoas gostam mais, quais são os horários que elas mais entram, quais são os dias que elas estão mais online. E aí os caras vão tentando adaptar, né? Tipo, pô, se o assunto teologia nunca dá certo e o assunto relacionamento as pessoas gostam muito. Então, não é que você não vai fazer mais teologia, mas talvez você vai começar a fazer 70% relacionamento e 30% todos os outros assuntos, para que você entenda essa tendência desse público que está te seguindo, entendeu? Sim. Mas uma coisa assim muito interessante, que pelo menos para mim eu acredito que vai agregar muito, como que você consegue equilibrar a constância, né? De todo o seu projeto do Pod, porque ele demanda muita energia nossa, né? Que é convidado, roteiro, não sei se você faz roteiro ou não, mas tem roteiro, patrocínio, enfim, todas essas coisas que você sabe, não precisa ficar aqui falando, né? Você tem então você sabe. Com a sua vida pessoal, ou você acaba deixando de lado? Cara, com certeza eu deixo de lado alguma coisa, entendeu? Tem que abrir mão de alguma coisa sempre. Com certeza eu deixo de lado alguma coisa. Tenho dificuldade também com rotina, com disciplina, com todas essas coisas. Você olha e vê de uma forma, eu olho e vejo de outra. Porque eu olho e vejo todas as coisas que eu não faço. Você tá entendendo? Então, tem dia que eu não posto reels do podcast, cortezinho. E a minha meta é postar 2 por dia sempre. Nem sempre eu consigo cumprir essa meta de postar esses 2 por dia sempre. Tem fases que eu tô muito engajado, focado. Tem fases que eu fico uma semana sem postar nada. Nenhum. Seja por causa de um desânimo, seja por causa de uma outra rotina, de uma outra coisa que aconteceu. Então, cara, essas coisas são normal. O que eu tento fazer só é não parar. Você tá entendendo? Não parar. É tipo ir na academia. Eu já tive muito problema com obesidade, coisas assim. E até hoje eu me vejo nessa luta. Tem semana que eu tô muito empolgado. Que naquela semana eu consigo ir 4, 5 vezes. Tem semana que eu só consigo ir uma. Tem semana que eu consigo manter muito bem a dieta. Tem semana que eu não consigo fazer dieta.
mas eu tento não parar. Sim. Não tirar essa meta, não tirar esse foco. Ainda, você falou que eu falo muito de Bíblia, né? Mas tem uma advertência que um anjo faz para uma igreja lá no Apocalipse. E ele fala assim que para a igreja que mesmo tendo pouca força, você não negou o meu nome. Ele fala isso. Então eu vejo eu muito nesse lugar, assim. Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome, entendeu? Eu tento fazer isso. Continuar fazendo as coisas. Tem dia que não vai dar para postar os 2 Reels por dia, então talvez dê para postar um, talvez não dê. Vai postar amanhã. Tem dia que vai dar para ir na academia, mas tem dia que não vai dar para ir. E aí a ideia é que talvez a gente vai se tornando mais disciplinado, entendeu? Mas eu tenho também as minhas dificuldades. Eu tenho o marco ideal, e o marco ideal é uma coisa muito dura, muito rígida. Que é como eu deveria ser, como eu deveria estar, com quantos quilos que eu deveria estar pesando, quanto deveria estar na minha conta, onde talvez eu deveria estar morando, como deveria estar o meu podcast, quantos vídeos eu deveria estar postando por dia. Eu tenho o meu marco ideal. Você entendeu? E eu brigo, é uma briga para chegar Nós nele, mesmos. para encontrar ele. Então eu vivo nessa mesma tensão que você vive, entendeu? Hoje eu acredito que vai ficar um pouco mais acirrado pra mim. Por isso que eu tô tentando entender, porque você falou, eu cuido do meu só. Uhum. Então, se tu cuida, eu também vou ter que cuidar, meu filho. Eu vou ter que dar um jeito, porque parar eu não vou, Sim. né? Então, as coisas deu uma apertada, mas eu vou iniciar aí, vamos tentar. A diferença é que você já manja dos Paranauê, né? Porque produtor, videomaker, já Sim, faz tudo. eu venho desse universo, Então, já manja de tudo isso. Eu não, mas eu vou aprender, viu? Que eu sou uma boa aluna. Claro que vai, claro Sou que uma boa vai. aluna. Não, e o que você tem que pensar é que tem gente que tem muito menos capacidade do que você que faz. Faz. Você entendeu? Uhum. Teve uma vez uma menina que ela ia tirar a carta de motorista e ela veio falar pra mim que ela tava com medo de não conseguir. Eu falei pra ela, meu, você já pensou o tanto de idiota que dirige? Velho, isso é pra te dar força. Tem gente que é muito menos inteligente do que você e consegue. Então você vai conseguir, cara. Vai dar certo, vai rolar. E se não for na primeira vez, tudo bem também. Porque a gente coloca umas regras assim que não fazem sentido, que é só pra nos maltratar mesmo. Tipo, eu fui reprovado no primeiro exame do Detran, mas qual é o problema, cara? De repente passa no segundo, passa no terceiro, entendeu? O engraçado é que eu tava falando sobre isso hoje com as meninas lá do meu serviço. Eu não lembro qual assunto exatamente nós estávamos, mas eu peguei, virei e falei: gente, vocês assistem podcast? Não tô falando do meu. Vocês assistem? Algum? Porque a maioria dos pods que eu já assisti, olha que eu já assisti pod a vida inteira, porque eu sempre gostei. Eu só não imaginava que um dia eu Você ia estaria fazer. aqui. Mas eu sempre gostei. Quando se fala de empreendedor, de empresário, seja lá qual for o ramo de atividade, de 100, 98% fala que antes deles estourarem, eles quebraram 2, 3, Isso. 4 vezes. A maioria já faliu. Não, a maioria é assim, Sim. é constante. Você assiste, você ouve a mesma história se repetindo, né? Então, se não deu certo hoje, amanhã vai dar e se embora, né? É o que você falou, tem que ter a constância, não parar. Sim, sim. Entendeu? É isso que eles sempre falam mesmo em todos que eu já assisti. Então, eu levo muito isso pra vida, né? E falando de entrando na mente, hoje você pode pipocar, mas vamos falar do entrando na mente. Vamos. E o nominho do entrando na mente? Como que tá a situação? Já zelou pelo seu nome? Cara, na verdade não. Se alguém abrir um entrando na mente aí, eu vou ter que tentar brigar na justiça, mas eu ainda não fiz aquelas coisas tudo de registro de marca e de não sei o que lá. Precisava fazer isso aí, na real. Vai fazer agora. É mesmo? Agora não, porque não vão nos atender Você vai me agora. ajudar mas a resolver? Opa! Vou te direcionar certinho. Graças a Deus a gente tem o nosso parceiro. Mas antes de falar dele, eu vou falar pra você entender a importância, tá? É real tudo que eu vou te falar, não é marketing. Muita gente fala, ela vem ela com a propaganda. Sim, venho sim, porque é informação pública, muita gente não tem um conhecimento. Eu tive 2 convidados nessa mesa, tá gravado, só vocês irem lá e procurar.
eles perderam o uso da utilização do nome deles com YouTube ativo, Instagram ativo, porque hoje é nosso carro, o nosso carro-chefe, né? A gente precisa das mídias sociais para se movimentar, querendo ou não. Fachada, uniforme, nem nota você pode emitir, tá? Se você perdeu o direito de utilizar. Entrando na mente, ele é seu, você tem seu CNPJ, tudo bonitinho, ok, mas o nome ele está a domínio público. Quando se trata de uma pessoa, nós estamos falando de um CPF e de um RG. É a mesma coisa. O CNPJ é o RG da sua empresa, o CPF, e o nome da sua empresa, ela é a identidade, tá? O RG. Então, é de extrema importância que você tenha a junção dos dois. Ela tá domínio público. Eu, Beatriz, quiser mudar o nome do pod, ir lá e registrar, você sim vai perder, porque vai chegar uma notificação extrajudicial para você e você vai perder, vai ter que tirar. Então, não corra o risco, tá? Pelo amor de Deus, não pague para ver, zele pelo seu patrimônio. Você e meus amigos aí de casa, eu vivo falando sobre isso. Se você tá com o seu comércio, com a sua empresa, seja ela qual for, gente, é o seu sonho. Ele encontra-se a domínio público. Não perca tempo, vai lá. A Agramark, ela dá toda a assessoria para vocês, tá? Desde o depósito dentro do órgão federal, que é o NPI, até o certificado que chega na sua casa, liberando o uso do R circulado, para quem não conhece, aquele R que fica dentro da bolinha, tá, gente? Legal. E eles fazem todo esse acompanhamento, sem burocracia. É tranquilo, porque quem passa os perrengues lá é a assessoria jurídica, que tem um departamento lá especializado nisso, tá? Então, se você ainda não registrou, não zelou pelo nome da sua empresa, do seu patrimônio, corre, gente, corre que dá tempo e não marca bobeira, tá? E você, amanhã, eu estarei te encaminhando Por favor. pro nosso departamento de execução para entrar em contato contigo, Tá tá? bom. Provavelmente eles vão dar toda a tratativa lá com você e você vai super gostar. Tá bom. Tenho certeza. Legal, Tá bom? legal. Vou ver se rola algum desconto diferenciado, Boa. porque eles são nossos parceiros, então ele é seu parceiro Por também. favor, então. Pode deixar. Quem sabe? Se precisar que faz uma propaganda deles no meu lá, eu faço também. Então, olha lá. Agora a gente tá conversando, entendeu? Tá entrando na mente, tá pipocando tudo junto, Isso aí, gente. isso aí. Boa. É sobre isso. Mas é sério, as pessoas acham que lá vem ela com marca. Sim, vem. Muita gente não tem esse conhecimento. Muita gente acha que tirou o CNPJ, que tá tudo certo. E não é, gente. CNPJ é uma coisa, quem cuida é a Receita Federal, é totalmente distinto. A gente tá falando de registro de marca, nome e identidade da sua empresa. É o seu patrimônio. Tem que zelar. Tá bom? @Gestão Gramark, tá lá no nosso Instagram também e aqui embaixo do vídeo, tá bom, gente? E agora estamos em quanto tempo? 1h27. 1h27? Dá pra falar ainda mais um pouquinho. Também. Se você quiser aí, estamos à disposição bora. aqui. Eu ainda tenho que falar de quem que eu não falei? Tá. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. que eu Muito fiz um patrocinador monte. nesse podcast, pessoal. Ela fica até Graças perdida. a Deus. E é- Muito dinheiro entrando, eu ela fica quero até... muito, eu quero muito. Deixa eu só ver, porque eu fiz um monte de Você perguntas que eu fiz pra escreveu, você, certo. Entendeu? Porque do que falar. Só que no decorrer do nosso bate-papo, muitas já foram esclarecidas, Sim, né? algumas coisas vão acontecendo automático, né? Já falamos de tudo, quase tudo isso. Tá, mas me fala. Vamos deixar o papo fluir, porque ali a maioria já foi respondida, tá? Hoje, qual que é a perspectiva do Marco em relação ao pod? A gente sabe que é viralizar, né? Que é crescer. Mas vamos falar de números? Fala assim, Bia, você acabou de falar também, né? Mas você falou 100 mil, que eu falei da minha você meta, falou sim. do YouTube. Aí, tá vendo? Tenho tanta coisa pra te perguntar, agora eu travo. E agora que eu tinha que extrair tudo de você. Mas é normal, isso é normal. Sério? Ué. Então tá. Você trava lá no seu? Cara, eu acho que acontece, sim. Tipo, não vou conseguir lembrar agora de uma situação específica, mas acontece. Eu faço muito orgânico, né? Então, eu vou conhecendo o convidado, né? Durante ali o mês, a semana, as coisas, mas na hora eu não levo nada Sério? anotado. Você vai se preparando no decorrer do mês? Eu não levo nada anotado. Você viu que eu não tenho contato nenhum, meu contato é zero. Você viu contigo. Então, Foi uma coisa bem básica. Tipo, eu tinha mais contato com você anteriormente do que... eu acho que por eu falar muito de temas que eu gosto, acaba que as perguntas estão tudo na minha cabeça.
pouquíssimas vezes eu anoto alguns tópicos só pra me lembrar caso dê esse branco, igual aconteceu com você. Uhum. Então, assim, se me der o branco, eu tenho ali buraco negro escrito, entendeu? Alguma coisa assim, né? Tipo, Pra fluir. pra eu lembrar. Mas a maioria das coisas eu vou deixando fluir na ideia do flow mesmo, que é você tentar entender o que que aquele momento ali tem pra... O próprio momento vai revelando as ideias e tudo mais. Sim. Mas muitas vezes eu falo de assuntos que eu já conheço ou que eu já tinha interesse, né? Então é natural que eu já tenha algumas perguntas sobre aqueles assuntos, né? Mas aí, por exemplo, eu já entrevistei advogados, por exemplo. Aí eu levava as perguntas, porque é um assunto que Foge. eu não domino, entendeu? Uhum. Foge um pouco, né? É. Eu nunca quando entrevistei um host, né? Tá aqui a primeira vez. Uhum. Tô muito feliz que você aceitou. Graças a Deus. Tô aqui matando a minha curiosidade. Eu E- entrevistei dois. Você já entrevistou Host, dois? dois. Entrevistei o Fermento, que é do Sem Groselha, podcast. E eu entrevistei o Du, que é do Papo Mil Grau, que é um podcast de relacionamento. Esse eu acho que eu não sei quem é. Eu entrevistei o Yuri também, que é do podcast que chama Ben-Hur. Entrevistou bastante, né? 3 hosts, Já entrevistou bastante. Eu não, você é meu primeiro. Ainda bem que deu certo, tô muito feliz. Foi ótimo, tá muito legal. Tá fluindo, graças a Deus. Eu acho que eu tô conseguindo ser eu, sou assim mesmo. Já sou falante, já saio falando tudo. Tá certo, não, sim, é isso mesmo. Simbora. Uma curiosidade, né? Tem que falar. Você já consegue ganhar dinheiro no seu pod? Então, eu já ganhei algum dinheiro, né? Não entre valores, tá? Não precisa. Tá, tipo, ele não tem um dinheiro assim que é constante, né? Que assim que, Uma coisa rentável. cara, todo mês rola isso, né? Mas assim, muitas vezes ele se paga, que foi um processo que demorou para ele se pagar, né? Porque eu loco um lugar, tem coisas assim. Então, muitas vezes com o dinheiro que eu ganho do YouTube, ele se paga. Tipo assim, serve para... Porque eu gasto bastante para fazer, entre aspas, porque além do lugar, eu vou até o lugar, às vezes você vai comer uma coisa, você vai almoçar, tem o Uber. Então, tudo isso está dentro dos gastos do podcast, né? Mas beleza, os gastos dele, ele já fecha, ele já se paga. E aconteceu de com alguns patrocínios eu ganhar algum dinheiro, entendeu? Tipo, já rolou uma grana assim, uma graninha legal assim, mas de alguns projetos que rolaram. Mas ainda não é uma coisa que dá muito dinheiro e tudo mais. Ainda é uma coisa que tá rolando, entendeu? Esse processo. E conforme a gente vai fechando alguns projetos, às vezes vai rolando um patrocínio mais legal, que investe um patrocínio um pouco maior, aí obviamente a verba que eles têm para colocar é um pouco maior também, né? Então quando eu fechei 2 patrocínios de empresas que eram de médio porte, não eram empresas pequenas. Então eles acabaram colocando um dinheiro considerável assim para mim, que foi uma coisa que deu para eu ver que é possível, entendeu? Sim, chega lá. Arrasou. E quando você viu eu fazendo aqui o merchan dos meus patrocínios, né? Muita gente fala pra mim que é errado esse tipo de patrocínio que eu faço. Porque eu sou longa, eu falo detalhadamente, eu ocupo um espaço. Você, por ter um podcast na veia, né? Já tá ali, na prática. Eu quero saber a sua opinião. Não, pra mim, o jeito que você fez tá perfeito, tá? Você tá entregando, trazendo a informação, falando de uma coisa que você tá vendo na prática, que você tá vivendo. Eu acho que você tá fazendo da maneira correta, assim. Porque eu assisti também uma vez, eu acho que isso ficou muito na minha cabeça, que os próximos maiores influenciadores, não é nem nível Brasil, é nível mundial, são os hosts, né? Os hosts, sei lá como que se pronuncia correto. Por quê? Porque a gente não tá fazendo um comercial de algo que chegou pra gente lá e a gente vai fazer porque a gente está sendo pago, a gente está realmente vivenciando, a gente está consumindo real. Sim. Nós estamos falando num bate-papo tranquilo porque a gente vivencia, acho que é isso mesmo. Sim. Né? A gente entende a qualidade do produto. Eu acho que a ideia do influenciador, na real, é isso, né?
É alguém que experimenta meio que na pele a marca, né? Só que hoje, eles rotularam muito por quê? Os influenciadores querem o quê? Parceria pra ficar fazendo divulgação. Sim. Fazendo divulgação, a maioria das coisas eles nem usam. Quantas e quantas vezes a gente não viu celebridades gigantescas fazendo... Tipo o Zeca Pagodinho, né? Que é um exemplo clássico, né? De que eu acho que ele fazia propaganda Da Itaipava e só bebe tomava Brahma. só bebe Brahma. É. Eu já vi outras pessoas assim gigantescas fazer Samsung, mas só usa iPhone. Sim. Entendeu? Então é uma coisa que eles não vivenciam, realmente é dinheiro. E a gente não, a gente a gente consome mesmo. Então Sim. eu vi isso, é real. Eu vi no TikTok isso, eu salvei esse vídeo. Ah, é? Que legal. Qualquer hora eu te mando lá pra tu ver. Que legal. Eu não sigo você no TikTok, mas eu sou péssima no TikTok, mas eu vou. Você não segue? Tem lá, tem o Entra na Mente no Eu TikTok. vou Lá. ver, a gente também tá lá, o Pod tá lá também, só que eu não sou de movimentar muito. Eu tenho uma certa dificuldade com o TikTok. Na verdade, eu achava um negócio muito aleatório. Agora é que eu tenho que gostar, né? É. Eu gosto. E cada plataforma se comporta de um jeito, É isso que é tudo fogo. diferente. O que você usa no Instagram não dá pra vocês usar no TikTok. Exato. É pouquíssimas coisas. Talvez um cortezinho aqui e ali, porque é o que instiga o pessoal, né? Mas Sim. só isso, falando de redes vizinhas. É só isso mesmo. Cara, aí tem plataforma que vai melhor live, tem plataforma que vai melhor conteúdo longo, tem plataforma que vai melhor conteúdo curto, isso é fogo, Você que faz os seus cortes, Uhum. né? Você que vai lá e manuseia. Você usa essas plataformas hoje que entrega tudo, eles fazem os cortes automaticamente e te entrega. Você vai manualmente, seleciona. Eu assisto e o que me chama atenção eu corto. Você não vai na inteligência artificial. Não. Porque hoje tem programas que eles liberam uns 8 cortes pra você em um único vídeo, né? Sim. E você seleciona lá o que você mais se adaptou e... Então, isso daí é até interessante, porque essas coisas vêm pra fazer você economizar tempo, né? Praticidade. Mas, assim, pelo que eu vi lá, ela até acerta em alguma coisa, tipo assim, você fala, pô, legal isso aqui que ela tirou. Mas ela não faz como se fosse você ainda. Ela não tá nesse nível de percepção, entendeu? Se você assistir o conteúdo lá e ir marcando, com certeza você vai ter cortes melhores do que esses cortes automáticos. Porque os automáticos é meio que uma coisa de um algoritmo que não é humano, né? É isso que eu falei, é uma máquina, né? Uma inteligência artificial. Ela tá ali só atendendo comandos, na Sim. verdade, Então, né? por mais que economize tempo, eu cheguei a fazer um teste, teve até uns cortes legais, mas meus, não era nem do convidado, era eu falando. E aí, nesse sentido, eu até achei legal para eu usar conteúdo no meu Instagram mesmo, falar assim, me economizou o tempo de ficar procurando coisa minha, né? Tipo assim. Mas os melhores cortes que eu mais acertei foram sempre no feeling mesmo, assim. Assistindo, procurando e falando, caramba, isso daqui é genial. E o corte é uma coisa que tem uma ciência por trás do corte, né? Porque o corte ele tem tudo a ver com quais são ali os primeiros 5 segundos. Às vezes a primeira palavra que a pessoa fala. Às vezes ele não funciona por causa que ele começou do jeito errado. E se ele começasse de outro jeito, ele funcionava. Dá pra inverter as coisas, né? Dá pra você pegar um trechinho da coisa que o cara falou no final e jogar pra frente e você meio que montar uma palavra num sentido assim de... Você tá assistindo, parece que o cara falou aquilo de uma forma genial. Mas na verdade ele não falou daquele jeito. É que você melhorou bastante a fala dele. Você pegou o raciocínio que fazia mais sentido aqui, cortou, lapidou para não deixar muito longo, fez uma outra coisa, jogou para frente, jogou para trás. Porque a primeira frase ali tem que ser uma porrada, né? Tem que ser uma coisa que faça a pessoa ficar no vídeo, você entendeu? Porque o que a gente tem que entender é como que é o comportamento de quem consome vídeo na internet, quem consome corte. Então, ele consome o vídeo assim, passando. Tá, nananã, pum, passei. Nananã, pum, passei. Então, muitas vezes, ele não espera que seja concluída a ideia para que ele fique assistindo até concluir a ideia. A primeira coisa tem que chamar a atenção dele, entendeu? Então, o cara,
eu vou contar como foi o dia que eu matei meu pai. Nossa, velho, então beleza. Sabe, a gente quer ver. Porque a primeira coisa já chamou muita atenção, entendeu? Então, tipo, pra fazer corte tem que pensar nisso. Eu nunca pensei. Na verdade, eu não tenho conhecimento nenhum referente a isso, né? Por isso que eu tô assim. Porque você já vem, né, de uma bagagem referente a isso. Então, eu tô querendo entender o seu ponto de vista mesmo, porque eu mesma, pra mim, eu seleciono uma frasezinha ali e tá tudo. Nem me atrevo a fazer isso. Você falou, corta daqui, empurra daqui. Ih, esquece. Ia virar uma bagaceira. Eu não ia dar certo. Apesar que eu vou ter que aprender, né? Vou ter que aprender. Mas aí eu vou ter que estudar. Vou estudar Sim. pra isso. E o que mais com tem certeza. curso, informação no YouTube. A gente precisa de informação. Gente, falar da minha adega. Chama a adega aí. Iago, tem pergunta? Não? Adega Platina. Gente, mais uma vez, a Adega Platina tá aqui presente com a gente aqui no Pod. Se vocês não conhecem a Adega Platina, ela tá lá na Rua Platina, número 74. Gente, vai lá, chama a Luana. No episódio de hoje, que vai ser lançado quinta-feira, amanhã, nesse final de semana, tem promoção lá na Adega, viu? Chega lá, fala que você assistiu aqui no Pod, tem promoção de combo, tem roche e melhor, gente, ela entrega aí na sua residência, tá bom? No conforto da sua casa. Lá no Instagram do Pod tem um @ da Adega, mas já vou falar pra vocês, @ Adega Platina, tá bom? Chama eles lá, eles são sensacionais e ó, drink geladinho a toda hora. Gente, e nós estamos aqui degustando a mesa toda e eu vim falar de quem? Mercadinho do G, meu amigo, ele que proporcionar essa mesa maravilhosa que a gente já destruiu, viu, Gigi? Que a gente gosta de mastigar sim. Amigo, muito obrigado. Tava linda a mesa. A gente tá arrasando. E se você aí de casa não conhece, Mercadinho do G fica lá na 18 de agosto, tá bom? Lá tá cheio de variedades. Gente, tem promoção. Tem pão de queijo quente a toda hora. Vai lá no G, fala que você viu aqui no Pode Pipocar Podcast, que ele vai dar desconto pra vocês, tá bom? Amigo, mais uma vez, muito obrigada, viu? Por estar presente com a gente. Gostou da mesa? Ótimo, ótimo, bem legal. E a gente não para de mastigar, viu, Gê? Muito obrigada. E é sobre isso. Bom, eu acho que eu já espremi você de todas as maneiras. Tranquilo, O que você tranquilo. achou? Achei ótimo. Me conta, já me fala a verdade. Muito bom, cara, muito bom. Perguntas legais aí, curiosidades reais. Sim. E é isso que tem que acontecer. E olha, muito obrigada, mas muito obrigada mesmo por ter topado, por ter vindo aqui pipocar com a gente. É de imensa gratidão. Meu coração enche de alegria real, tá? Espero que a gente se encontre muito por aí ainda. Sim. Tá bom? Com certeza. Eu que agradeço o convite, obrigado por ter convidado. Sempre que a gente é convidado é uma honra. E principalmente quando tem alguém que quer falar, que quer ouvir a gente falar, Sim. né? Então é sempre uma honra. Eu desejo todo sucesso pro seu podcast, para sua equipe, que as coisas aconteçam para ti de maneira extraordinária, que Deus abra as portas e que Deus consiga, que Deus te dê também muito mais capacidade, muito mais habilidade para você continuar fazendo as coisas que você faz e que vocês venham voar cada vez mais aí. É um desejo para nós tudo isso, fazer de suas palavras as minhas. Obrigado por ter vindo acreditando, porque quando a gente convida uma pessoa que tem um pod grande, que nem você, que olha pro número do meu, não vem, você sabe. A maioria das pessoas olha números e por você acreditar, seja lá no que for. Não sei se é porque eu tava te enchendo o saco antes Não, no direct. você nem encheu o saco, né? Mas assim, eu não sei se é porque eu sempre tava ali, porque eu já venho acompanhando o seu trabalho já há algum tempo. Muito obrigada, de verdade, eu tô muito feliz. E é que nem eu falei, sucesso pra nós, tá bom? Eu que agradeço. E pessoal, quem quiser conhecer lá ou entrando na Mente Podcast, todas as redes sociais aí, dá uma olhada lá também pra vocês verem como que é. Gente, entra porque o cara é foda. Gente, muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um pod. Semana que vem estamos de volta. Obrigada, viu, Marco? Isso aí. Até a Boa, próxima. Até a próxima.